Olá! Sabe aquela história da ansiedade, que para uma pessoa é uma coisa e para outra é algo totalmente diferente? Pois é, uma pessoa trava, outra chora sem parar, tem gente que vira uma máquina de produzir. O que explica isso? Bom, é para decifrar esse código que a gente está aqui hoje, mergulhando um pouquinho na neurociência. A grande pergunta é essa, né? Por que uma crise de ansiedade pode ser uma experiência tão particular, tão única para cada pessoa? O que está por trás dessa variação toda? E olha, os padrões são muito doidos, né? Tem gente que na hora da crise se perde, vai para um labirinto de pensamentos sem fim. Outras pessoas não, elas transbordam, é pura emoção, choro. E tem quem canaliza tudo isso e vire super produtivo. Ou quem guarda a tensão no corpo, às vezes até ganha peso, ou fica mais competitivo. Fica bem claro que não tem uma fórmula mágica, uma receita de bolo para ansiedade. Então, para a gente conseguir entender essa variedade toda, a gente precisa mudar um pouco o nosso foco. A grande sacada aqui é parar de olhar para a ansiedade como se ela fosse o problema e começar a enxergar ela como um sinal. Isso mesmo. A ansiedade, na verdade, é um sintoma. Pensa assim, ó, ela é como um alarme de incêndio. O alarme não é o fogo, certo? Mas o barulho que ele está gritando que tem fogo em algum lugar. Com a ansiedade é a mesma coisa. Ela é o alarme que sinaliza que tem algo mais fundo, a verdadeira causa raiz que está precisando de atenção. E aí que a gente chega em duas formas principais de tratamento, né? De um lado, tem a medicação que foca em desligar o alarme. Ela acalma o sintoma, o barulho. Já a terapia, por outro lado, ela vai atrás da origem do fogo. Ela quer saber de onde está vindo a fumaça. E no fim das contas, para apagar o incêndio de vez, a gente precisa entender a causa. Tá, mas onde é que está essa causa raiz, então? Bom, a resposta pode parecer surpreendente, mas ela está lá no comecinho de tudo, na nossa formação mais primária. Naquele projeto, sabe, no blueprint neurológico que foi desenhado nos nossos primeiríssimos anos de vida. A teoria que a gente vai explorar aqui diz o seguinte, que todos nós somos uma combinação única de 5 traços de caráter fundamentais. São eles que definem o nosso manual de instruções, sabe? O nosso jeito de funcionar no mundo. E hoje, para começar a entender a raiz dessas reações todas, a gente vai focar nos 2 primeiros. E aqui vem o ponto mais importante de todos. Esses traços não aparecem do nada. Eles são moldados, sabe, esculpidos, numa janela de tempo super crítica que vai desde a gestação até mais ou menos os 5 anos de idade. É nesse período que o nosso projeto básico, a nossa base, é definida. E para a gente entender direitinho como isso acontece, a fonte que a gente está usando traz uma analogia genial. Imagina que o sistema nervoso de um bebê é como um monte de fio desencapado. O processo de mielinização é o que vai encapando esses fios, criando uma camada de proteção. E esse processo começa na cabeça e vai descendo pelo corpo. É justamente aí, enquanto essa capa se forma, que as nossas experiências vão deixando suas marcas. Vamos lá então para o primeiro traço. Esse se forma lá no útero ainda. E olha, um aviso super importante aqui, tá? Os nomes que a gente vai usar, como esquizoide, são termos técnicos da psicologia corporal. Eles não têm absolutamente nada a ver com doenças ou transtornos psiquiátricos, beleza? Eles só descrevem um jeito de funcionar. Nesse primeiro momento, a dor fundamental que fica registrada no sistema nervoso é a da rejeição. Pensa só, quando o ambiente dentro do útero fica meio hostil, sei lá, por um estresse muito grande da mãe, por exemplo, a energia do feto se concentra toda na cabeça. É o único lugar onde ele sente que tem algum controle, entende? Então ele meio que se refugia no mundo da mente. E o resultado disso tudo é o perfil que a gente chama de o pensador. Quem tem esse traço mais forte geralmente tem a energia bem concentrada na cabeça, o corpo tende a ser mais magro, mais alongado, com um olhar que parece meio distante. Essas pessoas vivem de verdade no mundo interno das ideias. E aí, quando a ansiedade bate, o gatilho é exatamente esse: o medo de sentir de novo aquela dor original, a dor da rejeição. A frase que resume esse traço é a famosa "penso, logo existo". Para essa pessoa, existir é pensar, é criar, é ter ideias. Então, faz sentido que numa crise de ansiedade, a fuga seja para onde? Exato, para o mundo mental. E é por isso que a reação é ter aqueles pensamentos super acelerados, aquela mente que não para. Ok, agora vamos avançar um pouquinho no tempo. O bebê nasceu. E é na fase da amamentação que um segundo traço fundamental começa a se formar. E olha, é um mundo completamente diferente do primeiro. Nesse período, a dor que pode ficar registrada é a do abandono. O bebê, né, ele é totalmente dependente.
ele precisa de cuidado, de conexão. Se por algum motivo essa necessidade não é atendida do jeito que ele precisa, o sistema nervoso dele registra uma sensação muito profunda de solidão. E aí, o choro vira a principal ferramenta para tentar conseguir essa conexão de volta. E é isso que vai moldar o perfil que a gente chama de o sentidor. Quem tem esse traço oral mais forte costuma ter um corpo com formas mais arredondadas, um olhar super expressivo e uma necessidade, assim, vital mesmo, de se comunicar, de tocar, de se conectar. E o gatilho da ansiedade, nesse caso, é o pavor de se sentir sozinho, de ser abandonado. Se para o primeiro era penso, logo existo, para esse segundo a frase é sinto, logo existo. A existência aqui é validada pela conexão com o outro, pela emoção, pelo toque, pela troca. É preciso sentir para ter certeza de que se está vivo, de que se está seguro. E é aqui que a gente enxerga a diferença de um jeito super claro. De um lado a gente tem o pensador, a dor dele, a rejeição, e a ansiedade vira um excesso de pensamento, uma fuga para dentro da própria cabeça. Do outro lado a gente tem o sentidor, a dor dele é o abandono, e a ansiedade vira um transbordamento de emoção, uma busca quase desesperada por conexão do lado de fora. E esse, no fim, é o ponto central de tudo isso. Entender esses mecanismos não é para a gente sair por aí rotulando as pessoas, colocando todo mundo em caixinha, sabe? De jeito nenhum. É sobre dar uma ferramenta poderosa, a ferramenta do autoconhecimento. A ideia principal pode ser resumida numa frase que é muito poderosa. Quanto mais você se conhece, menos você adoece. É isso. Conhecer o próprio manual de instruções, sabe? Entender o seu projeto, como você funciona. Esse é o caminho para a gente criar resiliência e aprender a lidar com a ansiedade de um jeito muito mais inteligente e eficaz. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Quando a pressão aperta, qual costuma ser o seu refúgio? É o abrigo seguro do mundo dos pensamentos? Ou é a busca por conexão através do mundo dos sentimentos? Parar para pensar nisso já pode ser o primeiro grande passo para começar a decifrar o seu próprio código.